Bom, pessoal, dando continuidade aos estudos, tá? Próximo passo que a gente vai agora aprender é a contestação. Estudada a petição inicial, próximo passo é o estudo da contestação. E a contestação no Código de Processo Civil, ela está prevista lá no artigo 335 a 342. A contestação é um direito fundamental do réu apresentar a defesa no processo. Por que direito fundamental do réu? Porque está prevista lá na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 56, tá? Prazo da contestação. Prazo da contestação, ele é de 15 dias úteis e ele pode iniciar a sua fluência a partir da audiência de conciliação, né? Ou então do protocolo de pedido do réu pedindo a desistência da audiência de conciliação e mediação, ou então pode ser naquelas situações do artigo 231 do Código, tá? Bom, isso na justiça comum. No juizado especial cível, né, que é o juizado das pequenas causas, o prazo também é de 15 dias, conforme lá estabelecido na Lei 9.099 de 95, a Lei do Juizado Especial, tá? Ocorre que, quando o Código de Processo Civil ele entrou em vigor, havia uma discussão se os processos do Juizado Especial também se submeteriam a prazos em dias úteis, né? Pelo juizado ser uma justiça mais rápida, no início se adotava o prazo de 15 dias em dias corridos, tá? Mas lá em 2018, como o nosso código ele é de 2015, entrou em vigor em 2016, lá em 2018 veio uma resolução, né, do Tribunal de Justiça, informando então que os prazos do juizado também se equiparam ao Código de Processo Civil, sendo eles também em dias úteis, tá? Bom, o que o réu vai alegar na contestação? Então, ao réu incumbe alegar toda a matéria de defesa, né? Expondo as razões em que impugna o pedido do autor, especificando também as provas que pretende produzir. Não só o autor, quando vai fazer a petição inicial, tem que informar as provas, mas o réu, na sua contestação, ele também tem que informar as provas para o juiz, né? Na contestação, tem matérias que o réu deve alegar em forma de preliminar e outras matérias ele alega então na questão do mérito, tá? O que são questões que ele tem que trazer em preliminar de contestação? Primeiro, se há uma inexistência, uma nulidade na citação, né? Se caso o réu tenha sido citado de forma irregular, ele tem que alegar isso em matéria de preliminar, né? A questão do juízo, a incompetência do juiz, daqui a pouco o autor interpôs ação num juízo, quando na verdade deveria ter sido noutro, por critério territorial, critério material, e aí o réu verifica que ele não interpôs no juízo adequado. O que acontece? Aí o réu, na preliminar de contestação, ele vai ter que entrar então com pedido de incompetência absoluta ou relativa em relação ao juiz ou em relação à matéria. As questões também que envolvem valor da causa, né? Se o réu discorda com o valor da causa atribuído pelo autor, ele também tem que alegar em preliminar de contestação, né? E outras questões também, como litispendência, coisa julgada, conexão, né? Se o réu também verifica que existe alguma incapacidade das partes, é matéria também de preliminar de contestação. Também quando ele verifica que o autor ele não deveria fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, ele também tem que alegar isso em preliminar de contestação, né? Antigamente, no nosso Código de Processo Civil de 73, essas matérias elas eram alegadas em autos apartados, né? Nós tínhamos então a questão do incidente do valor da causa, incidente então em relação ao juízo, isso tudo então eram causas que eram julgadas em processos apartados. Agora, com o nosso Código de 2015, essas matérias elas vão vir em preliminar de contestação, tá? Bom, feita a preliminar na contestação, próximo passo é alegar as matérias de direito, né? As matérias de direito. Por exemplo, o autor, quando entra com a petição inicial, ele vai querer a procedência do pedido.
O réu, quando for fazer a contestação, ele tem que pedir o quê? A improcedência do pedido. Daí ele vai ter que alegar matérias que envolvem a improcedência desse pedido. Por exemplo, a inexistência, né, de pagamento, perdão, a existência, né, de pagamento, se é uma questão de cobrança, uma dívida, ele vai dizer que o pagamento foi, enfim, realizado, né? A questão de prescrição, né? Muitas vezes o autor entra com a ação inicial, com a ação judicial, e aí aquele direito do autor está prescrito, né? E o juiz talvez não, de ofício, não consiga verificar essa questão, aí cabe ao réu alegar no mérito a prescrição, a decadência, né? Que são fundamentos que vão rebater o direito do autor, tá? Bom, nessas questões, então, a gente pode verificar também que no Código de Processo Civil há uma necessidade de indicação da parte legítima pelo réu nos casos de arguição de ilegitimidade, por exemplo, tá? Bom, se o réu entende que ele não é réu no processo, ele tem que dizer qual que é o réu, né? Por exemplo, vamos pensar uma ação em que o autor vem entrar com a ação contra o município, numa ação, né? Por exemplo, uma ação de tutela de medicamentos, alguma coisa nesse sentido, e aí o município verifica que ele não é o sujeito que tem que figurar naquela demanda. Ele entende que é o Estado que deveria figurar naquela demanda. Não basta ao réu dizer que ele não é parte legítima na ação, né? A questão da legitimidade ou ilegitimidade, né? Ele tem que fazer o quê? Ele tem que indicar quem é a parte legítima. Cabe ao réu, então, de acordo com o artigo 338 e 339 do Código de Processo Civil, informar ao juízo quem é a parte legítima a figurar no polo passivo da demanda judicial. Bom, pessoal, quanto à contestação, essas seriam então as considerações, tá? Na próxima aula a gente vai estudar reconvenção e revelia, que são outros institutos processuais também que fazem parte da questão, então, que envolve a parte ré no processo judicial.